Minhas amigas, meus amigos, estamos iniciando mais uma transmissão pelo Prosa Bem TV. Uma boa tarde a todos. E antes de iniciarmos nosso diálogo, eu queria sugerir a vocês, quem quiser, pegar um copo com água para que seja fluidificado, tá certo? E também, se quiser pegar o livro para acompanhar, o livro é esse, que é muito conhecido, o livro Pão Nosso. Tá certo? Para acompanhar a mensagem que nós iremos ler. Vamos então iniciar com uma prece para darmos início ao nosso diálogo. Pai de infinito amor e bondade, nós os agradecemos, Senhor, imensamente, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para refletirmos sobre Teus ensinamentos de amor, de luz, de paz e de perdão. Nos ilumina a todos. Ilumina o nosso lar. Ilumina aos nossos entes queridos. Ilumina, Senhor, a toda a humanidade. Ficai conosco, ó Jesus, agora e sempre. A mensagem que nós vamos ler é do capítulo 24, como já falei, é do livro Pão Nosso. A mensagem é intitulada Filhos Pródigos. E diz o seguinte: E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Isso é um recorte, um trecho do livro de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Essa passagem, ela se reporta àquela parábola do filho pródigo. Vamos só recapitular rapidamente, a parábola do filho pródigo, para que nós nos lembremos dessa passagem. Então, a parábola narra a história do filho em que o pai era rico, tinha uma fazenda grande, e o filho pediu ao pai parte da herança. Nos dias de hoje, isso é incomum. Um filho não pede herança, e na nossa cultura, um filho não pede parte da herança ao pai, o pai estando vivo. Mas na época, naquela cultura judaica, era comum isso. O filho que quisesse a parte da herança poderia pedir ao pai, se o pai quisesse, daria ou não. Então, o pai deu a parte da herança a ele e ele saiu. Foi para terras longínquas e lá gastou dinheiro, desperdiçou dinheiro com farras, bebidas, meretrizes, tudo mais, e ficou na miséria. Depois de um tempo de pouco tempo já estava sem dinheiro. E ele ficou atrás de como se sustentar, de como sobreviver. Uma terra longínqua, não conhecia as pessoas. Então, ele foi até um local que tinha um criadouro de porcos. E aí falou com o dono para trabalhar, para cuidar dos porcos, para que pelo menos tivesse direito a comer a comida que era dada aos porcos. A alfarroba, que é uma semente dura, que na época era usada como comida para os porcos, era cozinhada, era colocada como comida para os porcos. E depois dele estar algumas noites, dias trabalhando, e à noite, ele para um dia de madrugada e pensa: meu Deus, quantos trabalhadores... Essa passagem que está aqui, olha, ele caindo em si, ele diz, meu Deus, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, ele toma a decisão de retornar ao pai, mas ele fica na dúvida.
será que o pai irá me aceitar ou não? Porque eu desperdicei parte da herança. Peguei, saí, gastei tudo, né? Eu desperdicei. Será que o pai vai me aceitar? Então narra a parábola que ele retorna, né? Caminha muito, vários dias, né? E chega até a fazenda temeroso, né? Se o pai irá expulsá-lo ou não. Mas ele pensou, bem, pelo menos eu pediria a meu pai que ele me aceite como trabalhador, né? Não precisa que ele me considere mais filho. E narra que quando ele chega à fazenda, ao longe, o pai o vê. O pai o vê e sai correndo para abraçá-lo. E chegando perto, ele ainda quer se prostrar aos pés do pai, mas o pai não permitiu. E o pai o agarrou e o beijou no pescoço. E ele falou, meu pai, não precisa me considerar mais filho. Eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, e eu quero pelo menos que o Senhor me trate como um trabalhador aqui da fazenda. E o pai fez um gesto que, em hipótese nenhuma, isso iria acontecer. Chamou um outro trabalhador, pediu que matassem o bezerro cevado, né, pediu que colocasse um anel na sua mão, trouxessem roupa limpa, trouxessem um chinelo novo, que o que ele estava já estava todo acabado de tanto caminhar. Festa para ele. Então, o pai o amava intensamente. O pai o amava incondicionalmente. Não importa o que ele tivesse feito, o pai o amava bastante. Então, tem essa passagem e, na continuação, aqui diz o seguinte: examinando-se a figura do filho pródigo, todo um homem rico, dissipando possibilidades materiais, o quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Olha só o que está colocando. Os filhos pródigos se encontram em toda parte, né? Trazendo uma interpretação da era moderna agora. Então ele continua, Emmanuel. Grandes cientistas da Terra são perdulares da inteligência, ou seja, são esbanjadores da inteligência. Grandes cientistas com muita inteligência, mas usam a inteligência para quê? Para coisas negativas. Destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Então são os cientistas que trabalham no campo negativo da vida. Um exemplo disso é os que trabalham nas armas, na elaboração de armas de destruição em massa, né? Armas químicas, armas biológicas. Né? E continua. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Artistas, poderíamos colocar poetas, cantores, pintores e outros, né, que utilizam da sua sensibilidade, mas para produzir coisas negativas, coisas que não constroem nada de bom para a humanidade. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens. Dissipadores, os que jogam fora, né, os bens materiais. Os dissipadores de bens, de saber, ou seja, que tem inteligência, de tempo, de saúde, de oportunidades. Então, em todo o planeta, né, existem os dissipadores. Né, a humanidade está muito assim, ligada a essa questão do dissipar. Porque, como ele colocou aqui, olha, vemos os dissipadores de bens, são o quê? Os que esbanjam bens materiais. Tem muito dinheiro, muitos bens materiais, né, e desperdiçam daqueles bens materiais.
né, fazendo doações assim, não para beneficiar pessoas, mas por vaidade, para aparecerem na mídia, né, e o que desperdiça hoje é o que irá faltar amanhã. E a consequência disso é o quê? Hoje, a pessoa passa por muitas necessidades financeiras, muita miséria, porque no passado desperdiçou muitos bens. Dissipadores de saber, ou seja, da inteligência, e aí é o caso dos que hoje, né, se esforçam para aprender as coisas e têm grande dificuldade, problemas de bloqueios na mente, na inteligência, para poder desenvolver raciocínio simples. Os dissipadores de tempo, né, isso aí nós vemos muito, né, gente? As pessoas utilizam o seu tempo fora do trabalho, assim, de uma forma exageradamente para o lazer. O lazer é importante o descanso, é importante o lazer, mas de uma forma exagerada, não. Então, as pessoas se debruçam demais na televisão, nas redes sociais, nas séries de filmes, né? Assim, o tempo sendo jogado fora. Aí a pessoa pensa, poxa, mas o que é que eu vou fazer? Eu não tenho... eu já saí do meu expediente de trabalho, sim, mas não pode auxiliar uma outra pessoa em nada. Muitas vezes está dentro de casa, deixa os afazeres de casa, não ajuda a esposa, não ajuda nos afazeres de casa para estar em diversão. Somente em diversão o tempo todo. Então, precisamos usar o nosso tempo, se não estivermos trabalhando, né, no nosso trabalho normal, diário, né, que seja um trabalho em benefício do próximo, ou então utilizemos o tempo também para aprender. Quantas coisas boas poderemos aprender também nas redes sociais e na televisão também, né? Temos que ter um equilíbrio em relação à diversão e à ocupação. Dissipadores de saúde, e aí é o que mais se vê, né? Desperdiçar a saúde com alimentação totalmente errada, né? O médico recomenda para que não se utilize muito sal, nem muito açúcar, nem muita gordura, e a pessoa não dá atenção a isso, e aí extrapola na alimentação, exagera, né? E depois vem o quê? Os problemas de saúde. Tanto na alimentação, às vezes é excesso de trabalho desnecessário, só trabalha pelo dia, depois trabalha pela noite, às vezes trabalha fim de semana, às vezes desnecessário, né? Às vezes a pessoa também faz parte de desperdição da saúde, faz parte de esportes, esses esportes radicais, esporte de lutas violentas, né? E depois o que acontece? A pessoa perde a saúde. Quando perde a saúde, o que vai fazer agora? E os dissipadores de oportunidades. Ele continua aqui, olha. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Então, precisamos guardar, como diz aqui, o pão da tranquilidade. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade? Ou seja, trabalham honestamente, né? Depois do trabalho, não desperdiça o dinheiro, não desperdiça o tempo, né? Então, nós cumprimos com as nossas obrigações, com os nossos deveres, os deveres para com a família, para com a sociedade, para com o trabalho, né? Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Então, duas grandes lições nós extraímos dessa parábola, dentre tantas lições, mas duas lições grandiosas.
A primeira é o livre-arbítrio. Deus permite que nós venhamos a exceder aquilo que nós queiramos exceder, venhamos a ultrapassar aquilo que nós queiramos, venhamos a fazer aquilo que nós quisermos. Deus permite, Deus não proíbe. O filho quis pegar o dinheiro e gastar. O pai lhe deu dinheiro. O pai é representando Deus, né? Então, Deus nos dá o livre-arbítrio, né, para que nós façamos o que nós bem entendemos. Só que nós temos responsabilidade sobre nossos atos. A lei de ação e reação no Espiritismo explica muito bem isso, né? Nós temos responsabilidade sobre nossos atos. Agora, uma outra grande lição é o amor incondicional de Deus a todos os filhos. Quando o filho retornou, ele pensou: será que Deus me aceita? Ou será que o pai me aceita? Será que o pai vai me perdoar pelo que eu fiz? E o pai o perdoou. E segundo a cultura judaica, na época, jamais um pai sai correndo para abraçar um filho que fez coisa errada. Jamais um pai beijaria um filho. Isso era coisa só de mãe. O pai jamais beijaria um filho. Jamais o pai colocaria o filho novamente no seio familiar e daria até festa para ele. Isso não acontecia na tradição judaica em hipótese nenhuma, mas Jesus criou essa parábola para mostrar o amor que Deus tem para com todos os filhos, inclusive para os que erram. Pode ter cometido o maior erro possível, os maiores erros, mas Deus está sempre aberto, né, à conciliação, está sempre aberto para o perdão e nunca é tarde para recomeçar. Nós podemos ter desperdiçado muitas coisas no passado, mas nunca pensemos assim, de que nunca terá um recomeço. Não, sempre temos novas oportunidades e um novo recomeço. É só nós querermos, é só nós desejarmos isso. E Deus, os benfeitores espirituais, estão de braços abertos, aguardando a nossa iniciativa. Vamos então finalizar, né, fazendo nossa prece final, para finalizarmos esse nosso diálogo de hoje. Obrigado, Senhor, por mais esta mensagem maravilhosa que foi do Filho Pródigo. Obrigado pela inspiração, que todos que estão assistindo receberam essa inspiração divina do alto perdão. Precisamos nos perdoar dos erros cometidos e nos integrar novamente no abraço divino, nos integrar novamente no amor de Deus, que sempre quer o nosso bem, quer sempre o nosso retorno a essa estrada de luz que conduz até Ele. Que as bênçãos do alto se façam presentes. Oremos neste momento de pandemia, também por todos aqueles que estão nos hospitais, que estão sofrendo, que Deus os ampare, fortaleça-os na esperança e na fé. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.